os estilos que nós temos hoje em dia no wrestling em geral, não só na WWE, não, eu acho que não tem nada a ver com o Cena, ou com a sobreexposição do Cena. Os estilos que nós temos hoje em dia partem muito daquilo que aconteceu na década de 2000. Tiveste a Ring of Honor, que eu acho que foi o ano de 2005 a 2008 da Ring of Honor, foi o que mais influenciou os estilos que tu tens de hoje em dia, com a Lucha Resso de Dragon Gate, Uhum. o estilo puro do Brian e do Nigel, depois com a Dragon Gate USA, que passaram muitos dos lutadores que tu vês hoje na WWE, desde o Johnny Gargano ao Seth Rollins. O Seth Rollins acho que não passou na Dragon Gate USA, mas esteve Ring of na Honor. versão da Ring of Honor, em que estava Uhum. o Gabe e depois mais tarde o Jim Cornette. Mas tipo, foram muito influenciados pela Ring of Honor e por esse estilo da Dragon Gate, e esses estilos depois espalharam-se e deu naquilo que nós vemos hoje, da panóplia de estilos que tu tens por todo o mundo. O que eu percebo que estás a dizer é, o pessoal estava tão farto daquele estilo, não é básico, é old school do Uhum. Cena, e se calhar houve uma necessidade de um contraste Exatamente, lá está, exatamente. e de haver completamente o contrário, que era uma sobreexposição, lá está, de moves e de combates muito mais acelerados, porque Yeah, os combates do Cena eram muito aquela forma clássica do shine, do yeah. hit e do comeback. Eu percebo aquilo que estás a querer dizer, discordo contra uma cena, concordo com outra, mas já, Yeah. whatever. Yeah, a cena yeah, eu disse isso no sentido em que hum, tipo, quando tens uma empresa que vira à volta, que gira à volta de um estilo, de um wrestler que vês todas as semanas, tens esse estilo, tens esse. Eu acho que também foi tipo para as outras empresas se desmarcarem, houve a necessidade de criar esses estilos e de, de apostar nesses estilos, estás a ver? Porque, tipo, quando tens uma empresa que é mais conhecida a fazer um estilo, tu não podes fazer a mesma coisa. Porque é que, Uhum. tipo, se a tua vizinha faz bolos e tu fazes bolos, se fores fazer os mesmos bolos que a tua vizinha, pá, não vais vender, tipo, se calhar vendes, as vendas dela baixam e as tuas, tipo, ficam à mesma que a dela, mas não vai haver uma diferença, estás a ver? Enquanto se ela fizer, tipo, bolo de laranja e tu bolo de limão, tipo, o pessoal que não quiser bolo de laranja vai comprar a ti, estás a ver? Eu acho que. uh, A minha grande questão é, quem é que gosta de bolo de limão? olha, tu. Se vais a uma loja e tu vais ver que há muito bolo de limão. Eu não sei, há muitas perguntas que eu me pergunto que é quem é que gosta de pizza de ananás? Mas há sempre alguém para dizer que gosta de pizza de ananás, estás a ver? Portanto, Eu gosto de pizza de pronto, estás a ver? Lá está. Encontramos o problema. Mas temos também o exemplo do salame com amendoins. Uhum. Quem é que decidiu inventar salame com amendoins? Epá, o salame. Acho que nunca provei. Acho que nunca provei o salame com amendoins, mas estou Eu, curioso. epá, não sei se é amendoins ou amêndoas ou o que é que eles metem lá dentro. Eu sei que eu Por já fui. amêndoas, ok, não. Agora amendoins deve ser Eu fixe. já fui enganado várias vezes porque eu, tipo, vou no Pingo Doce. Ok. Eu assim, o salame do Pingo Doce é o meu preferido. Então vou ao Pingo Doce, compro o salame, saio do Pingo Doce, abro o salame, meto na boca e eu, foda-se que é esta merda. E tipo, eles. A imagem da bolacha e a imagem da amêndoa, ou seja, do que for, é quase parecido, estás a ver? Então, tipo, tu quando estás com fome, pronto, pegas o salame, está escrito em pequenino. Depois, quando sais da loja e metes aquilo à boca, coisa, né? Mas já, a pizza de ananás não percebo. Não percebo. Não percebo. E até tenho uma anedota engraçada. Foi que uma vez eu encomendei com a minha namorada pizza de Telepizza. E ela dizia, pizza com ananás. E eu, eu não gosto de pizza com ananás. E ela, pizza com ananás. E eu, foda-se, eu não gosto de pizza com ananás. Liguei para a Telepizza. Ela insistiu. Tá bem. Olha, o que é que tem como ingredientes? Para já, tipo, eu disse, eu sou vegetariano. E eu disse, o que é que tem aí como ingredientes que não sejam carne? Ele começa-me a dizer, fiambre. Eu assim, não, então, mas eu pedi-lhe sem carne. Ele assim, então, mas nem fiambre?
E então, não como carne, não vou comer fiambre. E depois ele continua-me a dizer as cenas e ele diz-me banana. E eu assim, então pera lá. Olha, então pronto, é uma pizza com ananás, banana e mais não sei o quê. A pizza chegou, ela olhou para a pizza. Ela, então foda-se, foste-me pedir uma pizza com banana. Então, pediste ananás, eu pedi banana. Foi tipo... foi... Foi uma situação de veras engraçada. Estás-me a ouvir? Eu acho que já não estou a ouvir de novo. Népia, não estou a ouvir. Pronto. Ah, estás aí? Estás-me a ouvir? Agora já estou a ouvir. Não estou a perceber, mas é. Ah, Continua. Vamos voltar ao vamos tema. voltar, já. Ora, então, John Cena, Doctor of Thugonomics. A gimmick que fez basicamente, que deu fama ao John Cena e que estabeleceu John Cena como como alguém que importava no roster, que tinha o papel dele, até porque ele próprio disse, se não fosse o Doctor of Thugonomics, eles tinham-me despedido, que os planos da WWE era despedir o John Cena. O que é que tens a dizer sobre esta gimmick? Yeah. Isto é. A Doctor of Tokenomics é aquele clássico exemplo de que o pessoal fala de tu teres liberdade criativa para poderes sobressair mostrando o teu próprio trabalho. Tipo, a Doctor of Tokenomics é uma cena, é uma gimmick 100% do Cena. O gajo disse, o gajo perdia horas a escrever as rimas, a vir com material, trabalho mesmo criativo na parte da performance de um extra ring de um wrestler. Que fez destacar e fez realmente o gajo começar a ganhar momento na companhia, mas isso só foi possível derivado à liberdade criativa que tu hoje não tens. Yeah. E a Na Doctor- WWE. Sim, na WWE, estamos a falar Yeah. Mas, dentro dessa companhia. yeah. Mas também essa gimmick foi altamente inspirada pelo Vanilla Ice, que era tipo o rapper branco antes do Eminem. E uma anedota foi que ele não começou a rapar. A história como ele começou a rapar nas promos foi: ele estava no autocarro com o Rikishi e já não sei quem, e eles estavam tipo a dar battle de rimas e não sei o quê. E a Stephanie McMahon passou e ficou tipo: este gajo tem rimas. E pronto, tipo, uma situação comum, que é tipo alguém passar a ouvir-te a fazer algo e dizer, essa cena é fixe, bora, traz para o ringue, estás a ver? Mas sim, é como tu dizes, é algo que hoje na WWE não encontras, porque é tudo scripted e mais que scripted, é tudo tipo micromanaged, estás a ver? É too much is too much. Mas aquela gimmick foi. Para já era uma cena que não que não existia e que para o tempo que foi mesmo tipo estava no bom sítio à boa hora, estás a ver? Porque se essa gimmick se não tivesse havido essa gimmick nesse tempo e tivesse havido agora, o pessoal tipo, isso é bué da wack, estás a ver? Porque pá, o rap já evoluiu, já há mais brancos a fazerem rap, mas já na altura, tipo, era, pá, não sei se revolucionário é too much, mas pá, foi. Foi naquela altura em que o rap começava a ser cool de forma mainstream, em que tinhas tipo o Eminem a começar a começar, não, já tinhas o Eminem nos tops da Billboard e já não era tão visto como uma cena criminalizada, apesar da gimmick. Depois, apesar da gimmick dos Crime Time uns anos depois. Os Crime Time e mesmo o Doctor of Thugonomics, porque tipo, em si, se tu fores analisar a gimmick, como é que ele mexia e não sei o quê, parece tipo
os pais dos anos tipo 2000, quando falavas de rap, tipo yo, ya, tipo, é o que eu estou a dizer. Se fosse agora em 2020, Sim, tipo, sim, 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 sim. isso era Não, bada nós wack, voltamos, estás a nós ver? voltamos. Mas para a altura que era, como estás a dizer, era uma cena nova e que estava tipo a começar a ganhar hype, até porque havia subestilos do rap que já estavam que já tinham hype, por exemplo, os Limp Bizkit, que já tinham feito a entrada Sim, tinhas para os Brother of o nu Destruction. metal. Yeah. Tinhas o nu metal que estava tipo nos inícios dos anos 2000, era tipo a melhor cena de sempre. Yeah. Não era? Yeah, mas essa gimmick do Doctor of Thugonomics salvou a vida ao Cena. E uma cena que eu acho que, pá, que fez a diferença foi que essa gimmick ele soube adaptar para ele como para face. E não é todas as gimmicks que tipo tu. Pronto, é como, por exemplo, a gimmick do Seth Rollins, da Raw Messiahs ou whatever. É uma gimmick heel. É muito complicado virares uma gimmick assim face, estás a ver? Ele pode virar face, mas essa gimmick é ele. Agora, essa gimmick Doctor of Thugonomics, ele conseguiu trabalhar com ela em heel como em face. E eu acho que, pá, fez a... Porque aquilo é uma gimmick fácil de tu utilizar. Fácil, calma lá, mas é uma gimmick que tu resulta muito bem se tu tiveres contra um heel, porque tu vais estar a dar, vais estar a humilhar o heel Yeah, a partir das provas. exatamente. A cena do Monday Night Messiah do Seth Rollins, que é muito parecida com a cena da Straight Edge Society do CM Punk, Yeah, são cenas de culto, são cenas yeah, que envolvem coisas que tu associas a vilões, a serial exatamente. killers. Por isso, yeah, é normal. É Uh, normal que tenha resultado, ainda por cima com a capacidade que o Cena tem de agarrar o público e de saber trabalhar o público a partir das promos. O gajo, mesmo no início da carreira, tinha essa parte muito bem estudada. Ora, temos então US Title dentro do Doctor of Thugonomics. Ele ganhou contra o Big Show na WrestleMania e perdeu o título contra o Orlando Bloom, porque já estava na feud para o WWE Title. Mas como tu disseste, O Orlando Bloom, o desculpa, Orlando o Bloom. Orlando Bloom, o Jordan. Orlando Jordan, exato, foda-se, Orlando Bloom. Orlando. Também para a importância que o Orlando Jordan teve, Sim, 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 sim. toda a gente esquece, tipo, quem é o Orlando Jordan? Mas sim, não é o Orlando Bloom, é o Orlando Jordan. O Orlando Bloom teve um wrestling match, mas foi contra o Justin Bieber. Mas, ora, Orlando... Sério? Epá, não foi um wrestling match, mas eles andaram à porrada por causa da Selena Gomez. Mas já, o US Title, ele, ele primeiro de tudo, antes disso ele teve uma feud, portanto em 2003 ele já estava a começar a chase o WWE Title, teve vitórias contra Eddie Guerrero, Undertaker, Chris Benoit, perdeu contra o Brock Lesnar. Houve uma rápida feud com o Undertaker, onde ele perdeu na Vengeance, o John Cena perdeu, ganhou o rematch com a ajuda do A-Train, depois houve um tag team match, Orlando Jordan e Taker contra A-Train e John Cena, onde o John Cena ganhou com o A-Train. A luta pelo US Title, quando o Eddie Guerrero era campeão, eles tiveram um combate Latino Street Fight, onde o John Cena perdeu. Depois disso, ele perdeu contra o Angle no No Mercy e foi para a equipa dele do Survivor Series. Nessa team, o Benoit e o Cena foram os últimos. Lutaram os dois pelo uma WWE Title Shot. O Cena perdeu outra vez. E só em 2004 é que o John Cena ganhou na WrestleMania contra o Big Show o US Title. O reino durou 4 meses, ele ganhou contra RVD, Booker T e Kurt Angle e o Kurt Angle tirou-lhe o título 4 meses depois porque era o GM e tipo houve uma situação onde o John Cena, tipo, já não me lembro bem o que é que aconteceu, mas tipo, bateu no Kurt Angle que estava de cadeira de rodas ou o que foi, e o Kurt Angle, visto que era o GM, disse, então agora tiro-te o título.
E depois, mais tarde, ganhou contra o Booker T num Best of Five para reganhar o título, que eventualmente perdeu contra o Carlito. O que é que tens a dizer sobre isto? Primeiro de tudo, eu acho que a primeira coisa que nós temos que falar foi foda-se que o título do Cena era fake, caralho. Yeah, eu ia Ei, falar o spinning title. Por acaso notei nunca isso, me spinning title. o US title, o spinning Yeah. feio. Mas contrário, Ah, por um outro lado, o spinning title que ele teve WWE marcou uma era. Contrariamente ao US title que foi só feito, estás a ver? yeah, Mas aquele yeah. spinning title, tipo, deu grife, estás a Mas, ver? tipo, mas imagina, o spinning belt da WWE era fixe, foi o título com que eu cresci, mas a versão que não rodava. Porque a versão que rodava, epá, eu achava aquilo um bocado. Quando eles prenderam finalmente o símbolo da WWE ao título, pá, eu curti mesmo. Contra a cena do reinado do Cena com o US title. Uhum. É do tipo, é o primeiro grande destaque do Cena. É a primeira vez que tu vês uma clara aposta. Yeah. E é a primeira vez que tu vês ah, que eles eventualmente vão meter o foguete no cu deste gajo e vão metê-lo no main event. Yeah. Tu ali a meio, com a cena do Angle, tu percebes que eles estão a apostar neste puto. Um, e depois, quando ele perde o título para o Carlito, no dia em que o Carlito se estreia na WWE, um, é tipo, este gajo já é demasiado grande para este título. Uhum. Um, e precisamos que ele se livre deste título o mais rápido possível para transferi-lo Yeah. para o próximo passo. E transferiram uma grande credibilidade para o Carlito, que era na altura uma aposta, mas pá, derivado aos problemas do Carlito, do seu ego e abuso Yeah. de substâncias, depois não deu. Mas Mas já o Cena teve um ótimo reinado e aquele de 2003 a 2005, o Cena e o US Title eram sinónimos, praticamente. Yeah. Mas também, como tu estás a dizer, eu acho que o US title no Cena foi claramente uma aposta. Foi tipo a WWE a dizer: Olha, a gente dá-te este título. Se tu conseguires, tipo, se conseguires dar hype ao título, a gente mete para o WWE title. Se não conseguires, olha, pronto, mid-card ou uma coisa assim. E o resultado foi tipo: o título passou a ser alguma coisa, estás a ver? Que hoje em dia não é. Claramente que hoje em dia não é. Mas também Quem é naquela que é o altura o campeão do campeão US hoje em dia? é o Apollo Crews. Foda-se. Bom. Ok. Mas a cena com o Carlito também é que era o debut do Carlito e ele ganhou porque houve interferência do JBL. Porque lá está, o Cena. Eu acho que Estavam a yeah, construir para o combate. porque ele já estava tipo, já lhe estava a dar hype. Houve o Royal Rumble, onde houve aquele botch no fim, onde ele e o Batista tipo, caíram os dois ao mesmo tempo, tiveram que voltar para o Sim, ringue, tipo, quando, o quando Vince, o Vince McMahon yeah, fode o gajo estava fedido, mano. O gajo tipo veio a correr, vá para dentro do ringue agora. E o Batista lá eliminou o John Cena. Depois disso, ele ganhou o Angle para o number one contender. E espera lá, no into Carlito, não. Ele perdeu o título para o Carlito, voltou a ganhar o título para o Carlito, assim é que é. Houve essa Royal Rumble, houve esse combate contra o Angle e já no feud com o JBL ele perdeu para o Orlando Jordan, que não é o Orlando Bloom. Yeah. Perdeu para o Orlando Jordan, que mais tarde acabaria por ganhar ao JBL na WrestleMania num I Quit match. esse É- combate. essa feud com o JBL foi uma feud marcante. Não somente porque de base o JBL nem era suposto ser WWE Champion, ele foi tipo. Yeah. Era um campeão à espera que alguém tipo, viesse buscar o título.
a cena funcionou bem, a gimmick dele funcionou bem, então tipo guardaram-no mais um bocado. O John Cena ganhou o título então na WrestleMania no I Quit Match. Um, e esse combate foi brutal em todos os sentidos. A cena do JBL era que o gajo podia não ser o melhor wrestler puro, mas tipo, a personagem funcionava tão bem. Ainda por cima tu estavas numa altura em que tinhas tinhas o George Bush filho como presidente, e aquilo era, o JBL era quase como o George Bush filho, Yeah. mas na WWE. E tipo, o gajo tinha mega hit. Yeah. E em ringue era competente o suficiente para conseguir estruturar um combate. O gajo sabia sacar hit. E ele funcionava muito bem com os oponentes certos. Lembro-me dos combates do combate com o Cena no WrestleMania, lembro-me dos combates com o Eddie, que funcionavam extremamente bem. Com o Batista Porque o até Eddie mais tarde. com o Batista, por acaso não lembro desses combates. Foi para o World Title, se não me engano. Vou verificar agora. Mas não vale a pena, não me lembro. Se calhar isso foi que finais de 2005 e inícios de 2006, não? 2005, exatamente. SummerSlam Não me 2005 tiveram no Olds Barrier. Eu essa altura sou um bocado fraco porque não vi muita coisa. Foi um pouco depois que comecei a ver e não voltei atrás. Whatever. Tranquilo. Mas lá está, o JBL funcionava muito bem contra faces underdogs, que o Cena foi durante a carreira toda, apesar de a certa altura já não fazer sentido, mas continuava a ser. O Eddie Guerrero era extremamente. O Eddie Guerrero é tipo dos melhores lutadores de sempre. E dos melhores. E quem disser o contrário está errado. Yeah. Quem disser o contrário está errado. Mas foi. O Eddie era alguém que desafiava a noção de heel e de babyface. Porque o gajo, tipo, as cenas que fazia era bué heel, mas tipo, o pessoal estava bué hype, mano. Eu lembro-me, tipo, dele bater assim com a cadeira no chão, mandar a cadeira para as mãos dos wrestlers e meter-se no chão. Isto é a conversa que nós tivemos ainda há bocado. Yeah. Não é aquilo que tu fazes que define o rol que tu tens, é a reação que o público tem perante aquilo que tu fazes. É uma série. Também era a diz. personificação disso. Tranquilo. Também tivemos algo que eu acho super importante, que foi o Clash of the Top Faces, que foi Batista contra John Cena, que foi aquele tipo de situações que é não há espaço para nós os dois, um de nós vai ter que ir embora, e acabou por ser o Batista a ir embora. Achas que era inevitável ou achas que podia, que a cena podia se ter passado de outra maneira? Estás a falar da situação do Royal Rumble 2005 ou estás a falar mais tarde? Não, mais tarde, porque basicamente eu já solta isto. Basicamente, espera aí, falamos então, antes de chegarmos aí, o John Cena ganhou o título então contra o JBL na WrestleMania. Depois disso teve a Elimination Chambers, onde o Edge cashed in, onde ganhou. 3 semanas depois o John Cena volta a ganhar o título. E depois teve feuds contra o Triple H, onde ganhou na WrestleMania 22. Essa feud contra o Triple H foi basicamente o passar da tocha, e foi aí que tu percebeste que o John Cena é a nova cara da companhia. E mesmo a feud contra o Edge, mano, o Edge. Pronto, eu agora, vou ser sincero, para mim o Edge não devia lutar, o Edge devia ficar em casa, porque tipo, mesmo o corpo dele está tipo, bruh. Eu acho que é mais o fator nostalgia, estás a ver? Mas o Edge na altura. O Edge na altura era tipo o mean guy, mano. Era aquele gajo que dava raiva mesmo. Um gajo tipo estava a ver e que raiva deste gajo, estás a ver? Depois daquela feud com o Matt Hardy, o Edge era o gajo mais odiado da E era a cena que funcionou entre ele e o John Cena é que ele era basicamente o contrário total do John Cena. Sim. O John Cena era tipo o gajo simpático e o Edge era tipo aquele gajo mesmo. Dava vontade de cuspir em cima, mano.
que mau que era aquele gajo, tá? Com aquele olhar tipo de maluco, mano. Aquele ar meio surfista. Yeah. Depois tinha tipo a top girl da companhia ao lado Yeah. dele. Yeah. E aí lá está a cena oportunista. Pá, o Edge era tudo. O Edge E era, foi o tipo, primeiro a tinha- ganhar e a cash in o Money in the o Bank. Money in the Bank. Yeah. Money in the Bank. Money in the Bank foi inventado pelo Chris Jericho. Combate pelo Chris Jericho, exatamente. Uh, O conceito do Money in the Bank foi revolucionário. Introduziu uma dinâmica completamente nova na WWE. O Edge soube aproveitar muito bem, soube construir muito bem a feud com o Cena. A feud com o Cena foi lendária. Yeah. Tu, pelo meio, ainda tiveste a cena com o RVD, que deu um dos melhores momentos de 2006, que foi quando o RVD ganhou o título ao Cena no One Night Stand. Yeah. Depois capitalizou para o reviver da ECW, que foi o que foi. Yeah. Yeah. Depois da cena com o Edge. Na ECW, aliás, até na ECW, ou no SCW One Night Stand, porque ele estava em feud com o Edge, lá está, perdeu contra o RVD. Com a interferência do Edge. Com a interferência do Edge, com aquele capacete. Yeah. E RVD. E o Cena, a cena é 2006, 2007 foi o ano em que o Cena começa a ganhar muitos haters, mas também é um ano em que o Cena tem tantas feuds boas. Tem a feud com o Triple H, tem a feud com o Edge, tem a feud com o RVD. Randy Orton. Randy Orton foi mais tarde. Randy Orton acho que foi em 2000. Não, antes disso teve o Maga e depois com o Shawn Michaels. É isso que eu ia dizer. A feud com o Maga, o combate do John Cena com o Maga, o Last Man Standing, é até hoje um dos meus combates favoritos. É um dos combates que eu de vez em quando volto a ver. E é fenomenal aquele combate. O Maga era um gajo extremamente underrated. E eu até acho que ele foi o primeiro a ganhar ao Maga, se não me engano. Talvez. Muito provavelmente. Já ele sendo o Maga, claro. A feud com o Shawn Michaels, onde deu aquele combate de 1 hora no Raw. Onde eles tipo ganharam o título. Ganharam o título Tag Team, exatamente. Houve o combate contra o. Isso aconteceu muitas vezes com o Cena na carreira dele. Ele ganhar títulos Tag Team com o Batista também. Depois nos Nexus. Eles utilizaram muito essa forma com o Cena. Depois, então, mais tarde, houve a feud contra o Orton. A feud contra o Michaels, contra o Edge e, surpreendentemente, mas não tanto, contra o The Great Khali. E o Cena foi então o primeiro a ganhar por submissão ao The Great Khali. Eu não tenho. Eu costumo apagar da minha memória. Eu gosto muito disto da minha memória, que ela costuma apagar cenas que não são boas. Isto era uma daquelas coisas que tu não referisses, passavam completamente, porque eu já não lembrava do Great Khali. The Great Khali, a única coisa que faz lembrar o The Great Khali é o Punjabi Prison. E até isso foi tipo. Mais tarde, o John Cena foi lesionado contra o Kennedy. Tiraram-lhe o título. Tiraram-lhe o título. Tendo o John Cena até essa lesão, era o reino mais longo há 19 anos. Foi com o Kennedy? Foi com o Kennedy. Lesão contra Kennedy. Eu pensava que tinha sido com uma powerbomb do Batista que lhe tinha fodido o ombro. Não, talvez tipo uma pequena lesão. Mas pelo menos contra o Kennedy ele lesionou-se e depois eles tiveram que tipo camuflar isso basicamente com o ataque de Randy Orton backstage, uma coisa assim, estás a ver? Isso foi no No Mercy de 2007, não foi? Possivelmente. Não tenho a data, mas possivelmente. Ok. Mas eu acho que esta foi uma das alturas que quando ele voltou o pessoal já começou tipo John Cena, tipo, se calhar não é assim. Depois pronto, outra vez foi sobreexposto e voltou a haver aquela cena Bussy na Bu. Mas quando ele voltou, demorou, já não sei quanto é que foi, 9 meses ou o que foi. Quando ele voltou, tipo, o pessoal, aí a John Cena. Porque lá está, mano, tipo. Quando ele voltou foi no Rebel. 2008.
Exatamente, em que voltou Ele não, a. ele não, eu sei perfeitamente o que estás a falar. Ele não voltou 9 meses depois. Ele era para demorar 9 meses, mas o gajo conseguiu. Tipo, é aquela cena. Por isso é que o pessoal depois começou a chamar Super Cena, Yeah, porque o gajo tinha tipo, um poder de regeneração como o Super-Homem. Que ele demorou tipo 4 meses ou uma cena assim, quando devia estar de fora 9. Tipo, ele era suposto só voltar depois da WrestleMania e voltou na Rumble. Foi uma cena incrível. Tipo, e ele voltar no número 30 naquele Rumble de yeah, 2008 é tipo dos maiores pops daquela era. yeah. Era o que devia ter acontecido no Royal Rumble da pré-WrestleMania 30, que não aconteceu. Que meteram Sim, o sim, Rey sim. Mysterio e que toda a gente Brian, tipo, buh, o Rey Brian. Mysterio, buh. Coitado do mistério. Mas também temos. Yeah, ganhou contra o Triple H e aí sim a feud com o Batista, onde era. Pá, o- este Já me telhado. lembro, na WrestleMania Yeah, 23 ou 24, já, sim, exatamente. sim. Este telhado é pequeno demais para a gente dos dois, basicamente. Yeah. Um, Eu lembro-me que tinha, tipo, nessa altura tinha 11 anos e eu ter-me deixado de dormir a ver esse combate. Porque eu via os shows da WWE na SIC Radical, como uhum. quase toda a gente nessa altura, e eles passaram a WrestleMania com um mês atrás. E Não, lembro-me de estar a ver a WrestleMania. também não O que é havia que aconteceu? internet. Não, havia internet, mas eu tinha 11 anos e não tinha descoberto Oh, mas também não as era cenas tipo, da. não, não podias, tipo, a internet não Sim, era não podias nada ir. do. Exatamente, não Exato. podias, não estava. É como as lendas urbanas, isso seria uma cena interessante para fazer no podcast. As lendas urbanas que se criaram à volta do wrestling porque não havia informação, tá? Não podias, tipo, Uhum. ir à internet e escrever a verdade ou não, basicamente. Yeah, yeah, yeah. Tipo, Ah, eu já não me lembro qual era o combate que eu estava entusiasmado para ver nessa WrestleMania. Mas lembro-me que estava muito entusiasmado para ver um combate. E que apareceu esse Cena Batista e comecei a ver e deixei-me dormir com esse combate e depois já não vi o outro combate que queria ver, então foi tipo, eu odiei esse combate durante bué de anos. Eu acho que nunca mais voltei a ver esse combate por causa disso. mas o que é que achas da, da rivalidade destes top Ah, wrestlers da empresa? E achas que é podia. uma cena que faz. Sim, sim, desculpa, acaba lá, desculpa. Achas que podia tipo, ter sido de outra maneira? Achas que era inevitável? O que é que achas? Era inevitável. Tu já tinhas metido ali uma sementezinha no Royal Rumble 2005, do tipo, isto eventualmente vai Yeah. acontecer, estes dois vão ser as caras da companhia no futuro. E eles inevitavelmente vão se encontrar mais à frente. Eu acho que fizeram bem em metê-los juntos nesta altura. O Batista é daqueles casos tipo DDP, em que ele começa no wrestling já bué da tarde. O Batista começou a treinar já com 30 e poucos anos e inesperadamente chega ao topo da companhia já bué da tarde. O Batista já devia ter uns 38 anos quando nesta altura e ele tinha 2 anos de estar no topo. Por isso, ele chega mesmo muito tarde ao topo da Yeah. companhia. O Cena era o puto novo. O Cena nesta altura devia ter os seus 30. Acho que tinha os seus 30 acabados de fazer. E era inevitável, lá está. Porque lá está, é a cena dos dois grandes nomes. Era o Michaels e era o Brett. Era Yeah. o Austin e o The Rock, era o Nigel e o Brian. Tu aqui tinhas o Cena e tinhas o Batista que inevitavelmente iriam ter que coincidir e iam ter que se enfrentar pelo top spot. Um, Acabou por ganhar o Cena. Yeah, E sabes que foi necessário. o. Ei, tá- acho que deixei de ouvir. Yeah, deixei de ouvir. Vamos lá tentar de novo. Estou. Eu? Yeah, agora já estou a ouvir. Pronto, ainda bem que isto não é, não é ao vivo. Mas Ok, sabes. ouviste tudo o que eu disse? Ouvi. Mas sabes que o Batista era o meu wrestler preferido. Porque, tipo, yeah, na altura. Não sei que idade é que eu tinha, não sou bom em matemática, mas. Pá, na altura, mano, a cena com o Triple H em que ele, tipo, mete assim o dedo no ar e depois, tipo, o dedo para baixo. Yeah,
marcou, mano. O Batista na altura era mesmo. Pá, vibrava, mano. O Batista era Tanto monstro, que mano. essa cena depois ficou, a cena dos dedos para Yeah, cima e depois para baixo, ficou a cena do Batista yeah, durante bué de anos. yeah. Mas que essa cena veio do Randy Orton, que o Triple H fez ao Randy Orton. Sim. Yeah. A cena dos evoluções. Mas é, yeah, como tu dizes, eu estive a verificar, o Batista agora tem 51 anos e o John Cena 40 e poucos, ou seja, têm 10 anos de Yeah, diferença. Ai, tá- acho que não estou a ouvir de novo. Já eu? estou, tá bom. Ora, pá, avançamos um bocado. Temos então o Randy Orton, o Kennedy, o Royal Rumble, depois disso, ele ganhou contra o Chris Jericho para ganhar o primeiro título mundial em 2008. Perdeu com o Edge na Elimination Chamber. O John Cena, cada O primeiro, Elimination Chamber que uma houve. coisa. Yeah. O primeiro título mundial retifica para heavyweight, o Sim, título heavyweight, sim. heavyweight, Yeah. aquela versão da WCW. O primeiro Exatamente, título exatamente. mundial foi em 2005. Yeah, exatamente. Yeah. Depois perdeu contra o Edge na Elimination Chamber, que o John Cena, tipo, acho que todas as Elimination Chambers que ele participou, mesmo as que ganhou, tipo, no fim veio alguém e tipo, perdeu, Yeah. estás a ver? Depois ganhou contra o Randy Orton, o WWE title. Perdeu contra o Shimas mais tarde. E de novo contra o Batista depois de uma Elimination Chamber, onde depois ganhou na WrestleMania 26. E aí sim houve aquele I Quit match onde o Batista tipo basou da empresa, estás a ver? Chegamos agora a um tema que eu acho que é algo que tem que se falar quando se fala do Cena, que é os Cena Bury Cena. Começamos então aqui com o exemplo dos Nexus. A storyline dos Nexus era tão refrescante, tipo, putz, que vinham de uma NXT que antes era era concursos estúpidos basicamente, e que passou a ser uma wrestling brand. Chegaram para dominar e depois tipo apareceu o Cena. Não, eu tipo sozinho vou ganhar contra vocês todos. O que é que tens a dizer desse Bury Cena Bury? Cena dos Nexus. Tipo, a ideia era excelente. A ideia era excelente. Eu acho que o grande problema dos Nexus foi o facto de o pessoal não ver, o pessoal dos diretores da WWE não verem no Wade Barrett, que era o gajo que estava à frente daquilo, Yeah. não verem nele como um potencial main eventer. Tipo, ele inicialmente mostrou algumas capacidades, mas depois quando foi... Porque tirando o Brian, que era tipo dos melhores gajos do mundo, Yeah. que tinha sido despedido na primeira noite Yeah. dele no main roster. E Tu até... não tinhas ali ninguém capaz de ter um Não, spot de main event. Nem o Wade Barrett. O Wade Barrett não estava sim, minimamente pronto para isso não. ter. Mas a diferença é que eles eram muitos, estás a ver? E eu acho que aí que pode explicar tudo, estás a ver? Porque tipo, ok, sozinho és uma merda, mas não estás sozinho e tens uma desculpa para ganhar. Podes não ficar com o título durante bué tempo, ou até podes tipo fazer um combate sem título. Mas tipo, a maneira que aquilo se passou foi mesmo tipo, os gajos bué da ai batiam em toda a gente, apareceu a cena e tipo, pronto, acabou os Nexus, basicamente. Mas eu lembro-me que o Cena tipo, chegou a ser despedido por causa que tinha perdido um combate ou uma cena assim. Mas O Cena chegou a estar fora da empresa durante umas semanas porque ele tinha perdido um combate para o Wade Barrett ou uma cena assim, não foi? yeah. Agora, E ele depois voltou, ou perdeu o combate e foi despedido, ou perdeu o combate e teve que se tornar um escravo dos Nexus. Eu lembro-me de qualquer coisa assim. Eu lembro-me que lá está, os Nexus deviam ter sido muito mais dominantes. yeah. O Wade Barrett teve aquele combate no
Eu quero dizer Survivor Series 2009, 2010, mas tenho medo de estar enganado. Foi um combate contra o Randy Orton, com o Cena como special guest ref, em que o Wade Barrett nesse combate devia ter ganho o título e não ganhou. Exatamente. O Cena depois foi despedido e voltou e andava no backstage a dar porradas nos Nexus quando tipo, eles são muito mais que tu devias tipo. Yeah. As questões de booking e de escrita do show eram muito contestáveis na altura, mas lá está. Eu olhando para trás e vendo os gajos que tu tinhas lá, tinhas o Darren Young, tinhas o Justin Gabriel, tinhas o Heath Slater, tinhas o Wade Barrett, tinhas o Skip Sheffield, que entretanto foi o Ryback. Tu não tinhas ali ninguém para um spot main event. O Wade Barrett era o gajo que poderia assumir esse papel, mas ao mesmo tempo não acho que tivesse essa qualidade, e isso ficou provado mais à frente. Yeah. Na carreira de WWE dele, que era bué sensal. Foi uma má gestão, mas ao mesmo tempo, em retrospectiva, se calhar até foi a melhor decisão. E, vendo bem, os Nexus e depois a segunda versão dos Nexus com o Punk foi aquilo que levou a um dos melhores momentos da década passada, por isso. Yeah. Mas a pergunta também que eu ponho, e que, pronto, mais tarde vamos fazer a comparação, será que o Cena não teve tipo, será que os Nexus não iam ganhar e que o Cena tipo, não chegou lá e disse, não é, eu não quero perder, como o Hulk Hogan fazia na altura? Pá, O Cena era top player, mano. Tipo, se o Cena quer, o Cena... Tu tens report, tu não tens report, tu tens rumores que isso pode ter acontecido. Não tens certezas. No Hogan tu tens tipo, são histórias confirmadas. Douchebag Hogan, yeah. No Cena tu tens rumores, tu tens um ou dois gajos que não gostam muito do Cena a dizer que o Cena tipo meteu a mãozinha para ganhar, mas tipo, nunca não tens nada a confirmar, por isso é muito difícil estar a opinar sobre isso quando não tens. A cena do Cena Barris, tu tens mais à frente, depois com gajos como o Rusev, como o Bray Wyatt, mesmo no início de 2012 tivesse aquela péssima storyline com o Kane e com o Zack Ryder e com a AJ Lee. Mas isso com o Zack Ryder, para a defesa do Cena, com a AJ Lee, não com a Eva Torres. O Cena, pelo que eu percebi, ele gostava do Zack Ryder. O problema do Zack Ryder foi que ele ficou over sem a WWE, e a WWE teve medo que ele ficasse mais over, que tipo, não que a empresa em si, mas que tipo, que se pudesse desligar da empresa e que ele não precisasse mais da empresa, estás a ver? Que é uma cena que a WWE tem muito, que é castigar, humilhar e espezinhar os wrestlers que estão a ficar over e que eles não querem que fiquem over, para que não possam tipo, criar alguma coisa por eles mesmos, estás a ver? Mas contra o Bray Wyatt e contra o Rusev, é inexplicável. É inexplicável. Tipo, isso contribuiu para que o pessoal, tipo, Cena, porque